3, vai! A estrada se abra à tua frente, que o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Olá, irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos irmãos, você, os nossos amigos, visitantes que nos acompanham através das nossas redes sociais. Nós somos a Igreja Batista em Vila Galvão, temos feito agora os nossos cultos, as nossas transmissões diretamente dos nossos lares, devido ao atual cenário, que nós temos enfrentado com essa crise na saúde, que tem muito nos afetado, que tem muito nos entristecido pela quantidade de pessoas que têm padecido diante dessa doença. E nós iremos cantar uma canção que fala que a graça do Senhor é suficiente para com as nossas vidas. E Paulo era um apóstolo do Senhor, e você que é cristão conhece bem essa história. Paulo, ele vivia com um espinho na carne e por vezes ele orou ao Senhor pedindo que esse espinho fosse retirado. E não necessariamente significa que seja um espinho mesmo na carne, como nós imaginamos falando, mas era algo que perturbava Paulo, como uma dor, como muitas pessoas podem estar nos assistindo agora, estão sentindo dores, estão sentindo incômodos na sua alma, no seu coração, algo está perturbado dentro de você, ou seu corpo está padecendo, e ele pedia ao Senhor para que aquilo fosse retirado, e o Senhor respondeu que a graça dele, a graça do Senhor era suficiente para com a vida dele.
Então, queridos, muitas vezes nós queremos dar o nosso próprio jeito, nós tentamos resolver as coisas a nosso modo, a nossa maneira, mas nós precisamos confiar, aprender e entender que a graça do Senhor é suficiente sobre nós e que nas mãos dele está o controle de todas as coisas, da minha vida, da sua família, de todos que estão ao seu redor. Creia, querido. Não prolongue ainda mais os seus dias fora da presença do Senhor. Creia. Se você que está me assistindo precisa reconciliar com o Senhor, reconcilie-se. Procure o Senhor enquanto há tempo, porque cada vez mais o nosso tempo tem sido escasso. E o Senhor pode vir, voltar a qualquer momento. E você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Vamos cantar, louvar, exaltar a esse Deus nesse momento. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Diga, Senhor, Senhor, a tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, vamos buscar, e a buscarei, eu buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta, nos sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Vamos clamar, Senhor, tua graça me basta. E Senhor, só tua presença me sustenta. Diga, querido, Senhor, a tua graça nos basta. Senhor, tua presença me sustenta. Tua presença nos sustenta, Senhor. Aleluia, Deus. Sustenta cada um dos
os nossos amigos que estão nos assistindo neste momento. Tudo vem dele, tudo é para ele. Somente dele são todas as coisas. O Senhor é bom, Deus. Nós não compreendemos, Pai, muitas vezes, mas o Senhor é bom. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o Teu amor jamais me deixará. E sempre há de existir, sempre, querido, um novo amanhã preparado pra mim, pra nós, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Ele é o nosso refúgio. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde eu encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Deus. Jesus, sonda cada coração. Eis-me aqui, habita sobre cada família, sobre cada dor, Jesus, sobre cada leito de hospital, Deus, esteja. Eis-me aqui, sobre os nossos governantes, Pai, Jesus, sobre os profissionais de saúde. Eis-me aqui, eis-nos aqui, Senhor. Vamos orar? Pai, eis-nos aqui, Senhor, prostrados aos Teus pés. Senhor, nós não merecemos Te louvar, não merecemos estar na Tua presença, mas obrigado, Jesus, porque nós podemos adentrar, nós podemos render louvores a Ti. Perdão, meu Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Perdão, Deus, por muitas vezes acharmos que somos autossuficientes. Deus, cuida de cada um dos meus irmãos,
dos enfermos, a qual nós temos tanto clamado, Deus, nós temos tanto orado, nós temos tanto pedido, Senhor, tem misericórdia, Deus. O Senhor sabe que os dias têm sido difíceis, porque o Senhor também passou por dias difíceis, o Senhor também sofreu dores maiores do que a nossa, e o Senhor suportou tudo com fé, esperança, confiança, ó Deus. Que possamos depositar, ó Deus, cada vez mais a nossa fé, o nosso coração, a nossa mente, ó Deus, nas coisas que vêm do alto. Jesus, muitas vezes é difícil, Pai. Muitas vezes as tempestades vêm, os problemas vêm, a incerteza vem, o medo vem, Deus. A doença bate a porta e nós ficamos, e agora? Mas que o Senhor nos ajude, Deus, a olhar tão somente para Ti. Nos ajuda, Senhor. Porque tudo que está aqui é passageiro, tudo que está aqui é vão. Tudo que está aqui sobre a face da terra realmente nos dá medo, nos amedronta. Ó Deus, mas nós confiamos em Ti, graças a Ti por isso, Senhor, porque nós temos um Deus tão grande, tão poderoso. Habita, Jesus, nas nossas famílias, diante de todos os nossos pedidos, Pai. Nós clamamos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos juntos nesse momento estar meditando na palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom podermos estar mais um culto na presença do nosso Deus. Nós acabamos de cantar, de adorar ao Senhor e chegou o momento da palavra de Deus. Meu coração se alegra muito, de poder compartilhar um pouquinho da porção do Evangelho do Senhor Jesus para as nossas vidas e que essa palavra possa se aplicar, no nosso coração, no nosso dia a dia, que nós possamos compreender ainda mais um pouquinho sobre o reino dos céus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas antes disso, vamos orar? Vamos colocar esse momento na presença do Senhor, para que nós tenhamos os nossos corações abertos nessa hora, os nossos ouvidos estejam atentos a tudo aquilo que nós iremos compartilhar nesta noite. Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, diante da Tua presença, ó Deus, eu me coloco nesse instante, para que a Tua palavra, Senhor, se aplique em nosso coração. Que eu não fale, Senhor Jesus, nessa noite de mim mesma, ou daquilo que eu tenho em mim, mas que nós possamos, como igreja do Senhor, aprender juntos, ó Pai, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fala, Senhor, aos nossos corações, me capacita, Senhor. Tira o nervosismo, ó Pai, e que eu possa transmitir, Senhor, a mensagem do Evangelho de Deus nesta noite. Que nós possamos estar com o nosso coração voltado somente para o Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus, e me capacita. Em nome do Teu Filho amado é que eu te oro. Amém. Amados, hoje nós estaremos meditando um pouquinho na palavra do Senhor sobre a parábola da semente. São apenas 4 versículos, um texto bem pequeno, mas que tem uma profundidade de ensinamento para as nossas vidas. Na verdade, a palavra do Senhor, ela é completa, Cada trechinho da palavra do Senhor quer nos ensinar algo, quer nos mostrar algo. Então eu convido a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para que juntos nós possamos então abrir a palavra do Senhor onde você estiver nesta hora, que nós possamos nos concentrar então neste momento. Abram suas Bíblias, queridos, em Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29. Marcos, capítulo 4, os versos 26 a 29. A parábola da semente. Diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga.
E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Hoje nós vamos refletir então sobre esses versículos da palavra do Senhor. E eu fiz algumas pesquisas, fiz algumas anotações. Eu não sou pregador, mas eu tenho a habilidade de ensinar, eu gosto de ensinar. Eu quero compartilhar um pouquinho do que eu aprendi com os queridos. Lições da parábola da semente. Aqui, se nós retornarmos um pouquinho, no início do capítulo 4, esse evangelho de Marcos, ele revela que Jesus contou a parábola da semente enquanto ele falava a uma grande multidão. Provavelmente, Jesus estava ensinando a multidão de um barco. Lá no capítulo 4, versículo 1, nós temos assim, ó: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Então, provavelmente, o Senhor Jesus estava ensinando aquela multidão ali de dentro de um barco, né? Muitas parábolas, muitos ensinamentos de Jesus, ele fazia assim porque as multidões seguiam o Senhor, né? Naquele período. Esse mesmo capítulo vai registrar outras parábolas de Jesus e não somente essa que nós acabamos de ler. Uma delas é a parábola do semeador. E essa parábola do semeador, ele começa a falar sobre ela a partir do versículo 3, né? Onde ele vai falar: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Então aqui nós temos, além dessa parábola da semente, nós temos também a parábola do semeador, que possui uma relação, né, próxima com a parábola da semente, que foi a que nós acabamos de ler aqui no início do nosso culto. Ambas ensinam o mesmo princípio, porém de ângulos diferentes. A parábola do semeador destaca a responsabilidade humana, ou seja, a semente que cresceu e deu fruto foi aquela que caiu em solo bom. O solo bom, na verdade, é a representação de um coração que responde de maneira favorável à pregação do evangelho. Já na parábola da semente, ela vai enfatizar a soberania de Deus. Ela aplica a verdade de que o coração do homem só pode ser favorável à pregação do evangelho se antes ele for regenerado. Então, a parábola da semente, Jesus está descrevendo o reino de Deus. Ele compara o crescimento do reino como um agricultor que espalha as sementes sobre a terra. Então, misteriosamente as sementes germinam. O agricultor, ele não sabe explicar como esse crescimento acontece. Até é possível descrever, documentar cientificamente, né? Nós temos tantos avanços aí tecnológicos, conhecer as etapas de todo o processo de germinação. Porém, entender completamente esse processo ninguém consegue. O homem tenta imitar artificialmente, mas não consegue de fato reproduzir a vida. É o mistério da vida. Então, o processo de germinação, queridos, por mais que nós tenhamos avanços tecnológicos, científicos, e nós conhecemos como acontece esse processo, mas nós não o conhecemos na sua profundidade. Porque o texto fala aqui, ó, lá no versículo 27, diz que ele dorme, se levanta de noite e de dia, e a semente, o que acontece com a semente? Germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, por mais que o agricultor conheça todas as técnicas e ele prepare, né, o solo para que a boa semente germine, na profundidade nós não conhecemos perfeitamente como acontece esse processo de germinação. Jesus então ressalta que tudo o que o agricultor faz é o quê? É confiar. O agricultor precisa confiar. Ele sabe que a semente germinará, crescerá, amadurecerá e por fim vai chegar o momento certo do quê? Da colheita, dele conseguir pegar os frutos de todo aquele processo, de todo aquele tempo de espera. Então esse momento que o agricultor, ele não sabe como a semente germina, é a confiança que ele deposita no Senhor.
Podemos notar neste mesmo princípio, este mesmo princípio associado ao reino de Deus. Não sabemos exatamente como explicar a germinação, que foi o que eu falei para os irmãos. Não sabemos explicar o crescimento, não sabemos explicar também a frutificação do evangelho no coração de qualquer homem. Esse desenvolvimento pertence somente a Deus, queridos. Sabemos apenas que ele ocorre de maneira perfeita, preparando o homem para o dia da colheita. O apóstolo Paulo também fala... O apóstolo Paulo também fala sobre esse processo. O que ele diz? O que ele fala? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Está lá em 1 Coríntios 3:6. Às vezes, queridos, quando nós vamos fazer a leitura de um texto, e principalmente das parábolas, nós queremos achar o significado dos elementos, das coisas que aparecem ali contidas no texto. E talvez... você possa se perguntar, quem é então esse homem, esse agricultor da parábola? De quem que é que a palavra do Senhor está se referindo? A melhor interpretação para o agricultor, ele é apenas um auxiliar, isto é, um operário que trabalha em prol do reino de Deus. João Calvino também propôs essa interpretação, ao entender que o agricultor desta parábola é o ministro do evangelho. Essa interpretação também concorda com o que descreveu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3:6, que foi o versículo que eu li. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E também lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós a completará até ao dia de Cristo Jesus. Amados, o agricultor é todo aquele que foi chamado pelo Senhor para divulgar a palavra de Deus. Muitas vezes nós deixamos essa responsabilidade apenas para os nossos líderes espirituais, para os nossos missionários, os nossos pastores, né? Ou às vezes algum irmão que é líder na igreja, ou a pessoa que é chamada por Deus para evangelizar. Mas a palavra do Senhor é bem clara: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todos nós somos os agricultores no reino de Deus e precisamos cumprir este papel. Agora vamos para as lições, queridos. Aqui eu fiz uma pequena abertura falando para os irmãos um pouquinho desse contexto, onde Jesus estava quando ele estava ensinando essa parábola. E agora nós vamos nos aprofundar aqui nas lições. Lições que a parábola da semente tem a nos ensinar. Quais serão essas lições? Podemos tirar algumas lições valiosas, queridos, desta pequena parábola. Como eu falei inicialmente, ela é pequena, mas tem profundidade de lições, de ensinamentos, de aprendizagem para nós. Então vamos lá? Memorizem aí, tá, amados? Primeira lição, então, que nós devemos tirar. A parábola da semente, ela ensina o quê? Que Deus é soberano e somente Ele tem o controle da operação da salvação. Então, a primeira lição é que Deus é soberano e somente Ele tem o controle da operação da salvação. O que isso quer dizer? É que Deus é quem dá o crescimento, amados. E isso é uma obra exclusiva de Deus, exclusivamente dele. Algumas pessoas acreditam que podem colaborar com Deus no processo de salvação, mas perceba a expressão que nós temos aqui, ó, no versículo, porque a terra assim se frutifica. Aqui no finalzinho, não sabendo ele como. A terra, lá no versículo 28, olha só. A terra por si mesma frutifica. Então, essa declaração lá no original quer dizer literalmente que se traduz como automaticamente, tá? A palavra é automaticamente. Isso quer dizer, ou seja, isto é,
ela ocorre sem nenhuma influência externa. Então, queridos, isso daqui declara a soberania de Deus. A terra por si mesma frutifica, porque a terra por si mesma frutifica. É uma declaração de automaticamente. Ela ocorre sem a nossa interferência. Nós não precisamos interferir, porque o Senhor é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas, né? Principalmente o controle do processo de salvação na vida de alguém. Segunda lição, então vamos recapitular aqui. A primeira lição foi que Deus é soberano e somente Ele tem o controle da operação da salvação. A segunda lição é a seguinte, é a que Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Olha que profundidade. Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Quando uma semente é plantada, ela germina, cresce, amadurece, produz frutos. E se não for cozida no tempo certo, o que vai acontecer com essa semente? Ou seja, se ela não for colhida ali no momento certo, o que vai acontecer? Ela vai acabar morrendo. Esse princípio também traz uma lição importante sobre o agir de Deus, queridos. Isso mesmo, o agir de Deus. É Ele quem dá o crescimento e é também Ele quem sabe o momento certo da colheita. Esse momento já está determinado desde a eternidade, segundo o bom propósito da vontade soberana de Deus. Nós não sabemos o tempo da colheita, mas o Senhor sabe, já está determinado o tempo exato para todas as coisas. A palavra do Senhor lá em Eclesiastes capítulo 3 diz o quê? Que há tempo para todas as coisas, tempo para tudo que está debaixo do propósito de Deus, queridos. Então, essa é a lição, que Deus dá crescimento e sabe o tempo certo de colher. Então, vamos lá, terceira lição, então. Nós podemos aprender com essa parábola da semente. O que ela nos ensina? Ensina que a colheita é o momento da vitória. Ah, queridos, essa palavra aqui me tocou profundamente. Olha a profundidade da palavra do Senhor, né? A colheita terá a hora certa para acontecer. Ela não ocorrerá nem um minuto antes, nem um minuto depois. Devemos aguardar ansiosamente esse dia, confiando que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Mas apenas Ele é quem sabe quando esse dia virá. Esse dia tão glorioso, amados, que nós aguardamos, né? O dia em que os ímpios serão separados dos santos e o reino de Deus será revelado em todo o seu esplendor. Aleluia! Nesse dia estaremos para sempre com Ele. Olha que promessa do Senhor maravilhosa para as nossas vidas nessa noite, né? A colheita, olha o ensinamento. A colheita é o momento da vitória. É o momento que o agricultor ele está ali, ele aguardou todo um momento certo, aí ele espera ansiosamente chegar o momento de ir lá e colher os frutos da sua plantação. Esse é o tempo, né, da vitória, de colher os frutos de todo o seu trabalho. E esse fruto, queridos, é um fruto de bênção, é fruto da presença do Senhor sobre nós. Então nós precisamos aprender essa lição, amados. Que lição importante que nós devemos colocar nas nossas vidas, né? Aguardar ansiosamente o dia em que Deus, Ele virá, o dia da colheita, o Senhor fará a sua colheita. Então vamos recapitular, tá? Nós estamos aqui agora na terceira lição. A primeira lição que nós mencionamos foi que essa parábola nos ensina que Deus ele é soberano e somente Ele tem o controle da operação da salvação. A segunda é que Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. A terceira é que a colheita é o momento da vitória. Então aguarde, querido, ansiosamente esse tempo da colheita, é o tempo da vitória que o Senhor tem preparado para nós, a nossa vitória. Então vamos para a quarta lição, tá? Quarta lição. Essa parábola ela nos ensina que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério.
Olha que profundidade. As pessoas muitas vezes tentam explicar a forma como que o evangelho vai impactar a vida de alguém ou de alguma pessoa. E isso, meus queridos, é impossível. Nós não temos como mensurar o impacto do evangelho na vida de alguém, qualquer pessoa que seja. Somente Deus conhece esse processo plenamente, o passo a passo, a profundidade aqui, queridos, desse mistério de como que o coração do homem, né, é transformado por Deus através do evangelho. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe o passo a passo, a profundidade, todas as etapas. Alguns tentam estabelecer métodos que supostamente possam manter as pessoas na igreja. No entanto, amados, o nosso papel é o quê? É regar. Nosso papel como agricultores é regar. É regar. Por que é regar? É através da pregação, queridos. Pregando simplesmente a verdadeira palavra. Pois o crescimento, quem dará de fato, é Deus. É Deus que vai dar o crescimento de fato para aquela pessoa que nós estamos pregando o evangelho. Né? Aquela pessoa que nós estamos ali aguardando, né? Nós estamos regando, estamos falando de Deus, estamos testemunhando, estamos conversando, estamos, né, trabalhando para que essa vida aceite o plano de salvação do Senhor. Mas, olha só, como que acontece todo esse processo dentro do coração do homem, é Deus que conhece, para nós é mistério. Vamos lá. Eu me perdi aqui um pouquinho, só um momento. A última coisa que eu falei, que o nosso papel então era regar, né? Pregando a verdadeira palavra, pois o crescimento quem dá de fato é Deus. Indiscutivelmente, o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, todos nós reconhecemos isso. Apolo, ele foi reconhecido entre os estudiosos como um dos principais pregadores da história da igreja. Porém, nenhum deles foi responsável pelo crescimento do evangelho no coração do homem. Não foi o que nós lemos lá? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O que diz lá? Vamos ler? Vamos abrir lá? Abra a sua palavra do Senhor. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De fato, queridos, o crescimento vem de Deus, tá? O mesmo Paulo, ele reconhece a incapacidade humana nesse processo. Por isso ele afirma de forma extraordinária que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Está lá em Filipenses. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Abre lá a sua Bíblia. Vamos ler novamente. Vamos entender a profundidade desses versos. Olha só. Paulo, ele reconhece toda a incapacidade humana nesse processo, queridos. Olha o que ele diz. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos então para a nossa última lição? São 5 lições. Nós vamos para a última agora, tá? A quinta lição, então, que essa parábola da semente vai nos ensinar é que o cristão deve ser paciente como um agricultor. Para nós que pregamos a palavra de Deus, a perseverança e a paciência é algo essencial. E quando eu falo pregamos a palavra de Deus, novamente, queridos, eu não estou falando somente de pastores, líderes espirituais, não estou falando somente do líder lá do Ministério de Evangelismo da igreja, não estou falando apenas sobre os nossos missionários, não. Todos nós somos habilitados a pregar a palavra de Deus. É o nosso papel, queridos, como discípulos do Senhor Jesus, como aqueles que foram resgatados, a anunciar as boas novas do Evangelho de Deus. Então isso aqui é para nós, é para cada um de nós.
Quando semeamos o evangelho, não devemos desanimar quando não vemos resultados imediatos. Isso daqui é para nós mesmos, né? Quantas vezes nós precisamos aprender? Muitas vezes nós deixamos a ansiedade, aquele nosso desejo, né, de querer que a pessoa aceite a Jesus, de que a pessoa se converta, que ela reconheça, que ela comece a sentir, né, a presença de Deus e a compartilhar de Deus, assim como nós. Mas queremos as coisas imediatas, né? Queremos que a transformação na vida de alguém aconteça assim de forma instantânea. E não é assim, amados, né? Nós sabemos que é um processo. Quando você foi resgatado, você consegue se lembrar de quando alguém pregou a palavra do Senhor para você? Eu consigo me lembrar. Muitas vezes nós falamos assim, nossa, pra que isso, gente? Que bobagem, né? E eu me converti muito nova, eu era adolescente, quando eu tive acesso, né, à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor. E aí é difícil o coração reconhecer, né? Reconhecer que precisa de um Deus, de um Senhor. Então nós precisamos respeitar o processo, queridos, de cada um. Cada pessoa tem um tempo, a maneira como o Espírito Santo vai agindo ali, vai falando naquele coração. Como agricultores, nós precisamos colocar em prática essa paciência, queridos, de esperar, né, a semente. Nós estamos ali pregando a palavra do Senhor, temos que aguardar aquela semente render frutos, ela germinar. Quando semeamos o evangelho, não devemos desanimar quando não vemos resultados imediatos. Então, querido, não desanime. Jesus nos ensinou que esse processo exige paciência, né? Precisamos ser pacientes. O agricultor dorme e acorda, não foi isso que nós lemos? Vamos voltar lá para o nosso texto base? Lá em Marcos, capítulo 4, aqui no versículo 27. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, o agricultor, ele dorme e acorda um dia após o outro, até que de repente, de maneira maravilhosa, o que acontece? A semente germina e desponta na terra. Assim como a semente amadurece no tempo certo, assim também o fruto do nosso trabalho na pregação do evangelho aparecerá. Tiago escreve lá em Tiago, irmãos, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Eu vou ler para os irmãos o que diz. Tiago, capítulo 5, versículo 7 e 8 diz assim: Tende, pois, paciência, meus irmãos, até a vinda do Senhor. Vede o lavrador, ele aguarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber a chuva do outono e da primavera. Tende também vós paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Então, o que Paulo está aqui nos orientando como igreja do Senhor Jesus? Que nós devemos ter paciência, amados. Precisamos fortalecer os nossos corações. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Precisamos aguardar pacientemente, ansiosamente também, né? Com aquele coração alegre, contrito na presença do Senhor, porque o dono, né, dessa grande plantação da seara é o nosso Senhor Jesus, e ele virá para nos buscar, para buscar os auxiliares, os trabalhadores, os agricultores que ele deixou aqui. Ele virá para nos buscar e nós precisamos aguardar. Então, vamos recapitular aqui para finalizar, tá? As 5 lições da parábola da semente. Primeiro, que Deus é soberano e somente Ele tem o controle da salvação. Segundo, que Deus dá o crescimento e sabe o tempo de colher. Terceiro, que a colheita é o momento da vitória. Quarto, que o crescimento do reino de Deus no coração do homem é um mistério. E quinto, que o cristão deve ser paciente como um agricultor.
Como foi dito, apesar de a parábola da semente ser uma das parábolas mais pequenas, mais curtinhas, né, que Jesus ensinou, o seu significado e as suas lições são fundamentais para todos os verdadeiros seguidores do Senhor. Que o Senhor, Jesus, complete essa palavra, amados, no seu coração e que prossigamos como bons agricultores do reino de Deus, fazendo a nossa parte na divulgação e proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, até que Ele venha. Amém, queridos? Glórias a Deus. É isso, amados, né? Que Deus continue falando no seu coração no decorrer desta semana com essa palavra. Tire momentos, né, de devocionais para que o Senhor continue ministrando no seu coração. Nós somos os agricultores, queridos, desta mensagem aqui. E nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. O reino de Deus, né, precisa que nós, como agricultores, continuemos a fazer o nosso trabalho com amor, com alegria e com dedicação. Né? Nós temos tantas pessoas, tantas. Você mesmo pode descrever aí na sua família, na sua parentela, sua vizinhança, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ser resgatadas das trevas e do pecado. Então sejamos, né, os bons agricultores do reino de Deus, possamos fazer a nossa parte divulgando o Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nós, queridos. Foi um prazer e uma alegria poder compartilhar a mensagem do Senhor com vocês nessa noite. Amém? Amada igreja, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus amado, exaltado e glorificado seja o teu santo e poderoso nome. Nós queremos te agradecer, ó Deus, Pai das luzes, Senhor e pastor e bispo das nossas almas. Este culto, ó Pai, foi para que o teu nome seja exaltado e também glorificado, o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, ó Pai, porque a Igreja Batista em Vila Galvão é totalmente, ricamente abençoado pelo Senhor. Senhor, muito obrigado por essa nova semana, semana de vitórias, semana, Deus, que seremos guardados e protegidos pelo Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém e amém. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus